Este programa está ao vivo direto do Estúdio 2. Com Roberto Conceição. Olá, abençoados! Aqui é o Roberto Conceição, graça e paz a todos vocês. E é com muita alegria que nós estamos novamente aqui na Graça Pura para estudarmos o Evangelho de Jesus Cristo. E hoje vamos falar sobre o tema Ver o Reino versus Entrar no Reino. Este é o título do tema de hoje. E para iniciarmos, vamos abrir nossas Bíblias no livro histórico de João, no capítulo 3, dos versos 1 ao verso 8. Este texto fala de Nicodemos, que era um mestre de Israel, da classe dos fariseus, príncipe dos judeus, que ensinava a Torá. Nicodemos também fazia parte ali do Sinédrio, a Assembleia de Juízes em Israel, um tipo de tribunal de justiça. E certa noite foi ter com Jesus para uma conversa. Vamos então ler o texto de João, capítulo 3, do verso 1 ao verso 8, que diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhe de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E neste texto podemos observar duas coisas que Jesus falou com relação ao reino de Deus. A primeira é: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E a segunda é: ninguém poderá entrar no reino se não nascer da água e do Espírito. E quando lemos essa conversa entre Jesus e Nicodemos, é importante nos situar em que período da história eles estavam conversando. Eles estavam antes da cruz, e isso faz uma enorme diferença para entendermos aonde vamos chegar. Neste período antes da cruz, o homem estava morto espiritualmente em suas ofensas e pecados, separados espiritualmente de Deus, conforme o apóstolo Paulo diz em Efésios 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Em outras palavras, Jesus, ao dizer a Nicodemos que era necessário nascer de novo, estava mostrando a condição em que o homem estava antes da cruz, que era impossível a este homem acessar o reino espiritual sem que fizesse a sua natureza carnal morrer. Nicodemos não podia entender aquilo que Jesus falava, pois essa era também a condição espiritual dele. O ponto central do assunto é o seguinte: ninguém pode ver nada estando morto espiritualmente. A morte espiritual significa que o homem havia rompido o elo de comunhão entre ele e Deus. O pecado cometido por Adão passou a todos os homens
que vieram após ele. Por isso todos estavam debaixo da condenação e separados de Deus antes da cruz. Somente o próprio Deus, em Jesus de Nazaré, poderia oferecer o sacrifício perfeito, pois ele veio em semelhança de carne de pecado, mas sem pecado. E somente ele poderia condenar o pecado na carne e removê-lo para sempre com sua morte e sua ressurreição. Então ninguém antes da cruz podia acessar o mundo espiritual por causa da sua condição pecaminosa ali diante de Deus. Deus não falava diretamente com o homem no Antigo Testamento. O modo como Deus se relacionava com o homem era através dos reis, sacerdotes e dos profetas. O Senhor, quando tinha algo a falar com o povo, ele chamava o profeta, que era chamado de vidente, pois este podia ver as coisas de modo sobrenatural e comunicar ao povo em momentos específicos para cumprir a vontade de Deus. Então o profeta era esse elo momentâneo entre o mundo natural e o mundo espiritual. O Espírito de Deus vinha sobre o profeta para cumprir o propósito de Deus e depois se apartava. Vinha sobre o profeta, não estava no profeta. Antes da cruz, ninguém possuía o Espírito Santo habitando nele. Por isso, a dificuldade ali de Nicodemos em entender o que Jesus estava falando. Ele reconheceu que o que Jesus fazia, como curas, milagres, isso tudo vinham de Deus, porque era notório as obras que Jesus fazia. E também pelos escritos dos profetas a respeito de Jesus, pois Nicodemos era um conhecedor das Escrituras, da Torá. Entretanto, ele estava diante de um mistério dito por Jesus e não entendeu nada. Quando Jesus disse que era necessário nascer de novo para ver o reino. E ele pensou que teria que nascer de novo, voltar ao ventre da mãe. Entendeu com sua mente carnal. E Jesus não poderia revelar esse mistério. Ainda não era o momento de Jesus dizer que teria que morrer pelo pecado dos filhos de Deus para que isso ocorresse. Ou seja, que o reino fosse inaugurado. Jesus lá na frente, em João 12, 23 ao 25, sim, iria falar a respeito da sua morte. Está escrito assim, lá em João 12, do 23 ao 25, e Jesus respondeu dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Voltando ao texto principal de João, no capítulo 3, vemos Jesus dizendo a Nicodemos que ninguém poderia ver o reino de Deus se não nascesse de novo, porque havia morte espiritual antes da sua crucificação e ressurreição. Os espíritos dos filhos de Deus estavam em morte espiritual e era necessário que fossem vivificados e reconciliados com Deus para ter plena comunhão com o Senhor. Isso ocorreu no batismo da morte de Cristo. Vamos ler Romanos 6, do 1 ao 11. Está escrito assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em idade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como os mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nascer de novo significa que o nosso velho homem foi sepultado, o corpo do pecado já foi desfeito, não há mais pecado que separa o homem de Deus. Aquele que morreu está justificado do pecado, e também fomos ressuscitados com ele para andarmos em novidade de vida, com o Espírito vivificado, mortos para o pecado, mas ressuscitados para Deus. A comunhão com Deus então voltou, fomos reconciliados com ele novamente, e isso é nascer de novo, é o nascimento espiritual, o nascimento do nosso espírito. Por isso Jesus falou a Nicodemos: é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Aquele período antes da cruz foi um período de trevas, de desconhecimento, de condenação. Eles viviam sob a lei de mandamentos e ordenanças, viviam culpados, sem esperança. O povo judeu esperava um Messias que os livraria do Império Romano. Para eles, o reino do Messias, que eles esperavam, iria derrubar aqueles que os oprimiam. Mas Jesus estava dizendo a Nicodemos de um reino espiritual, que ele, para ver o reino, era necessário nascer de novo. Certa vez Jesus falou onde estava este reino. Lá em Lucas 17, no verso 20 e 21, Jesus falou o seguinte: e interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então este reino, abençoados, é um reino espiritual, é um reino invisível, mas real, está dentro de nós. E era necessário a ressurreição de Cristo para que o Espírito de Deus pudesse fazer morada permanente em nós. Com seu sacrifício na cruz, Cristo nos introduziu neste reino e alcançou para nós uma posição excelente. Vamos ler lá em Efésios capítulo 2, versículos 5 e 6, que diz assim: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra. Então, Cristo, com sua morte e ressurreição, nos introduziu no reino,
nos fez assentar juntamente com ele em regiões celestiais, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, congregou todas as coisas em Cristo, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus. Vamos ler Colossenses 1,13, que diz assim: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então, Cristo, com sua morte e ressurreição, nos transportou do reino das trevas para o seu reino. Depois da cruz, já estamos no reino de Deus. Ver o reino é acreditar no que Cristo já fez ali na cruz, é ver a obra que ele fez e receber que foi uma obra completa, né? Morreu pelos pecados, nos justificou, nos reconciliou. Se nós perguntarmos aos religiosos, principalmente aos evangélicos, todos dirão que creem no sacrifício de Cristo ali na cruz. Entretanto, quando falamos a respeito de reino, eles acreditam no reino futuro, quando Deus irá arrebatar a igreja para ir morar com ele no céu. Pensam nas ruas de ouro, conforme diz lá em Apocalipse, essa coisa toda. Mas, segundo a sua teologia, e nós vemos, né, na expressão desses abençoados, parece que o sacrifício de Cristo não foi suficiente, pois creem que podem perder a salvação, que podem ir para o inferno, que o diabo está solto, procurando alguém para tragar, enfim. Vivem fazendo obras para poder dar uma ajudazinha ali no que Cristo já fez. Então eles não creem que Cristo já fez essa obra completa. Para eles, Jesus fez somente 50% e o restante eles têm que fazer para alcançar a salvação. Para eles, quem não aceitar Jesus, então esse já vai direto para o inferno. Mas Jesus foi bem claro: o reino de Deus não vem com aparência humana. O reino de Deus é um reino espiritual. Concluímos então que estar no reino, todos os filhos de Deus já estão. Jesus cumpriu a obra perfeita, todos já chegaram ao reino. Entretanto, Jesus falou de algo que também era necessário, ou seja, nascer da água e do Espírito, né, para poder entrar no reino. Então, nascer de novo era um requisito para se ver o reino. O reino ainda não havia chegado, porque Jesus ainda não havia ido à cruz e ressuscitado. Era necessário que ele morresse e ressuscitasse para que pudesse enviar o seu Espírito Santo. Vamos ler lá em João, capítulo 16, do verso 7 ao verso 11. Está escrito assim: todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe desse mundo está julgado. Por isso Jesus falou a Nicodemos, né, no verso 6 de João 3, onde diz claramente que o que é nascido do Espírito é o Espírito, ou seja, o Espírito do homem. Por quê? Porque antes da cruz o homem estava morto em seu espírito, mas com a ressurreição de Cristo, os espíritos dos filhos de Deus foram vivificados para andarem em novidade de vida. Portanto, após a cruz, todos nós já fomos vivificados em nossos espíritos, reconciliados com Deus, perdoados com um único sacrifício, e também alcançamos uma posição espiritual excelente de assentados com Cristo nas regiões celestiais. Isso então permitiu ao homem ver o reino
saber que pertence ao reino de Deus. Fez os filhos de Deus sentirem paz, amor e a justiça de Deus dentro de si. Isso é maravilhoso, abençoado. Jesus disse que esse reino não viria com aparência visível, mas que este reino está dentro de nós. Mais tarde, o apóstolo Paulo, lá em Romanos 14, 17, diz que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então vimos nesta primeira parte que para ver o reino era necessário nascer de novo, e todos nasceram de novo com a morte e a ressurreição de Cristo. Todos já estão no reino. Agora vamos à segunda parte do estudo, que é, conforme disse Jesus lá em João 3,5, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Abençoados, gostaria de colocar aqui, antes de iniciar essa parte, um comentário muito importante. Já fazem mais de 2020 anos que Cristo ressuscitou e já estabeleceu o seu reino aqui na terra. E de lá para cá, começou a história da igreja a partir ali da igreja primitiva, onde Pedro, Tiago e João, os apóstolos de Jesus de Nazaré, eram os colunas desta igreja. Depois Paulo recebeu de Jesus Cristo ressuscitado a revelação do Evangelho da Graça aos gentios, fez aquela obra que Cristo encomendou e, depois de sua morte, este Evangelho deixou de ser pregado. Então entraram homens maus e perversos que não perdoaram os eleitos de Deus. Surgiu então a igreja romana com seus credos, dogmas e idolatria. E depois tivemos a tão falada reforma protestante, que não reformou nada na realidade, mas deu origem ao sistema protestante que está aí até o dia de hoje, né? O que Paulo recebeu e pregou entre os gentios deixou de ser ensinado por todo este tempo. E somente no início ali da década de 1990, principalmente aqui no Brasil e também no mundo, este evangelho voltou a ser pregado, o Evangelho da Graça. E o que eu quero dizer com isso é que o Evangelho da Graça abriu os olhos do nosso entendimento para entendermos o que Jesus falou a Nicodemos, quando ele disse lá em João 3,5, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Este período, abençoado, citado anteriormente, foi um período de trevas, ou seja, falta de conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo. Houve muita mistura de lei e graça, doutrina de homens que nem escrito na Bíblia está. E até o dia de hoje, muitos não entendem a posição espiritual em Cristo, né? Que Cristo já conquistou ali na cruz e que eles já entraram no reino. Estão no reino, mas ainda não desfrutaram do reino, né? E é isso que Jesus falou ali quando ele estava dizendo nascer da água e do Espírito. E quando nós falamos entrar no reino, estamos nos referindo a ter os olhos do entendimento iluminados pelo Evangelho da Graça. No primeiro aspecto que Jesus falou sobre ver o reino, esse já se cumpriu ali na cruz, né? Quando Jesus falou o que é nascido do Espírito é o Espírito. E o Espírito humano, né, o nosso Espírito, foi vivificado ali na cruz. Agora, quanto a entrar no reino, é necessário nascer da água e do Espírito. E o que os religiosos entendem hoje sobre nascer da água e do Espírito? Então, há um entendimento muito errôneo com relação a isso que Jesus falou de nascer da água e do Espírito. Para eles, alguém, ao aceitar Jesus, né, esse termo nem existe na Bíblia,
né? Ao aceitar Jesus, depois disso eles devem passar ali pelo batismo nas águas. Isso é para eles nascer da água, né? Ser batizado ali com o batismo nas águas. E nascer do Espírito para eles é ser batizado com o Espírito Santo, falar em línguas, essa coisa toda. Então, para eles é necessário aceitar Jesus, ser batizado nas águas, né? E ter o batismo com o Espírito Santo, para se tornar um crente, digamos assim, completo. Só que nós, abençoados, entendemos ali pela revelação do Evangelho da graça que Jesus Cristo revelou ao apóstolo Paulo, que nós já fomos batizados, né? O batismo do cristão foi aquele batismo ali que Paulo fala lá em Romanos 6, né? Que nós fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida, né? Então, após a morte e ressurreição de Cristo, nós já andamos em novidade de vida. O apóstolo Paulo explica bem a obra que Cristo fez ali na cruz, no seu evangelho, em favor da igreja que todos nós somos, né, como membros, né? Efésios 5, nos versos 25 ao verso 27, Efésios capítulo 5, versos 25 ao 27, está escrito assim: vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, abençoados, a obra de Cristo na cruz, ela foi completa. Tirou o pecado, destruiu o diabo, nos tornou perfeitos para sempre com uma única oferta, nos reconciliou também com Deus. Então, a igreja de Cristo hoje está em uma posição gloriosa, assentada juntamente com ele nas regiões celestiais. Nascer da água e do Espírito é nascer da palavra, é nascer do Evangelho, é ter os olhos do entendimento iluminados com o conhecimento do Evangelho da graça. Todos estão salvos pelo sacrifício de Cristo. Entretanto, o nascer da água e do Espírito é uma experiência que só pode ser obtida, conforme falei, quando se tem os olhos do entendimento iluminados pelo Evangelho de Jesus Cristo. E quando falamos Evangelho, estamos nos referindo às 14 epístolas ali do apóstolo Paulo, de Romanos a Hebreus, né, que foram reveladas a ele por Cristo ressuscitado. E Paulo fala dessa experiência, né, de ter os olhos iluminados com o Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ler lá em Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, que diz assim: em quem também vós estáis, ou seja, em Cristo, né? Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo também crido neste evangelho, no caso, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é a garantia da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então, abençoados, o evangelho que Paulo recebeu ali no terceiro céu, quando ele foi arrebatado ao terceiro céu, essa água viva, essa palavra maravilhosa que nós hoje entendemos, né, como o evangelho da graça, que renova a nossa mente a cada dia, né, esse conhecimento maravilhoso, né, que quando ouvimos fomos selados, né, com esse conhecimento, né, com o Espírito Santo, né, que nos deu essa garantia, né, de sermos propriedades exclusivas
de Deus e que nada e nem ninguém pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E isso é nascer da água do Espírito, é ter a certeza que estamos diante de Deus sem pecado, justificado, com essa palavra, com esse evangelho na nossa boca e no nosso coração. Na nova aliança, né, Deus imprimiu nas nossas mentes a sua palavra, né, o evangelho, né? Então nós temos essa riqueza maravilhosa toda dentro de nós, né, em nosso espírito, né, no reino, porque este reino está dentro de nós, né? Ele se manifesta de dentro para fora através deste conhecimento que nós, ao termos os olhos do entendimento iluminados, acessamos, né, esse conhecimento, né? E esse conhecimento ele é trazido de dentro para fora quando nós ouvimos este evangelho, ativamos, né, o dom da fé que está em nós e assim podemos crer, né? Crer e confessar nesta palavra e viver segundo este evangelho. Aquela obra que Cristo fez na cruz foi um sacrifício perfeito, né? Diz que Deus jamais iria se lembrar daquele tempo presente. Estamos, portanto, depois da cruz, no reino de Deus, que não é comida nem bebida, mas justiça, alegria e paz no Espírito Santo. Então, abençoados, a igreja está em uma posição gloriosa, assentada juntamente com Cristo nas regiões celestiais. Nascer da água do Espírito é necessário para que o Filho de Deus possa a cada dia crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, até chegar à estatura de varão perfeito. Vamos ler lá em Efésios capítulo 4, nos versos 13 ao verso 15. Está escrito assim, Efésios 4, versos 13 ao verso 15. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento de Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em todo o tempo por ventos de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Glória a Deus, né, abençoado? Então, abençoados, após ouvir o evangelho da verdade e crer, a partir daí, nós somos criados, né, neste evangelho, passamos a crescer neste conhecimento até chegar à estatura de varão perfeito. Quando se ouve esta palavra e tem os olhos do entendimento iluminados, está aí então se cumprindo o que Jesus falou, que era necessário nascer da água e do Espírito. Portanto, o abençoado, quando ouve essa palavra e tem os olhos do entendimento iluminados, neste momento ele está nascendo da água e do Espírito, né? E vai crescendo aí neste conhecimento do Evangelho até chegar à estatura de varão perfeito. O reino de Deus, ele está dentro de nós. Esse reino não é comida, não é bebida, mas justiça e paz no Espírito Santo. E quem teve os olhos do entendimento iluminados por este Evangelho, já foi selado pelo Espírito Santo e vive no reino e reina em vida, né? É propriedade exclusiva de Deus e nada e nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glória a Deus, graça e paz, abençoados, e até o próximo encontro.